Fala amigos do nosso canal aqui do DD, muito bem-vindos e olha, prazer imenso estar falando com vocês aqui no estúdio, muito bom, fechamos aqui para esse momento em que eu possa comunicar com você do outro lado. Demorei um pouco para falar sobre Cruzeiro 1, Clube do Remo 0, dentro do estádio Baianão, porque eu precisava ver o jogo, né? Não consegui acompanhar ao vivo, vi 16 minutos do jogo, depois tive outros compromissos, até comentei em alguns jogos de beach tênis, no qual eu estava na prática esportiva, então estou vindo aqui agora com mais propriedade, vi o jogo completo para que eu possa tecer os meus comentários. Mas antes, eu vou fazer um parênteses aqui, algo que me chamou a atenção. Eu li nas minhas redes sociais, foram 2, 3 pessoas, assim, pra você ver que não é tamanhas pessoas que pensam assim, mas me fez refletir sobre isso. Elas falaram, você é um goiano e tá falando do time do Pará, você tá um goiano e tava querendo puxar saco do time do Clube do Remo, você é um goiano e tá querendo falar do Paysandu, etc. Enfim, é só um parênteses aqui, porque eu primeiro sou brasileiro, com muito orgulho, eu sou goiano também com orgulho, mas acima de tudo eu sou um comunicador que eu posso comunicar com qual time que eu quiser, times estrangeiros, Fórmula 1, automobilismo, seja ping-pong como o brasileiro lá conseguiu algo inédito tempos atrás, a fadinha no skate, então eu sou brasileiro com muito orgulho e faço questão de falar. E faço questão aqui também no nosso canal, pode puxar os vídeos aí, falo de outros times, falo também dos times do meu estado de Goiás, então eu sou um comunicador e faço questão de falar com quem realmente merece, que são vocês, torcedores nortistas, torcedores do norte do Pará, aonde a imprensa paulista e carioca sempre falam mal, onde eles procuram sempre denegrir, apontar o dedo, falando, exemplo, ontem eu vi, semana passada também, falando que o Clube do Remo é o virtual rebaixado, que já caiu, então assim, é sempre querendo procurar denegrir. Eu não vou por aí, eu gosto de abraçar as culturas, já conheci o Acre, já conheci outras culturas, então assim, eu gosto de realmente valorizar o que de fato é nosso, o que de fato, porque se eu não valorizar, quem é que vai valorizar? Quem vem de fora? Então, não é por aí que eu vejo, então eu só queria fazer esse parênteses, que eu vou continuar falando com vocês, vou continuar externando a minha opinião, e até mesmo bom, né, porque é de fora, né, é uma opinião que vem de fora, de um outro eixo, e também eu vivenciei aí o que é ser torcedor nortista, essa paixão que carregam os torcedores aí, tanto do Paysandu quanto do próprio Clube do Remo, que também me respeitam muito, e eu fico muito contente de poder ter esse carinho e esse respeito vosso. O Clube do Remo, de fato, está numa situação muito complicada, né? Ele não performa bem em casa, não consegue ganhar em casa, ele está numa situação ruim, não soma pontos, o time que vinha de uma vitória importante lá em Salvador contra o Bahia por outra competição, verdade, mas mesmo assim ele não conseguiu emplacar a sequência de vitórias, e fruto do treinador não ter planejado bem essa logística. Ele que perde jogadores importantes, como o Vitor Bueno, uma reincidência de lesão, Gabriel Taliari, que poderia ter saído mais cedo no jogo desgastante, um jogo de qualify, um jogo com outra mentalidade, que estava sofrendo. Jogar contra o Bahia na arena lá, Fonte Nova, não é fácil, é complicado, e ele já estava desgastado, o Gabriel Taliari, e enfim, ele demorou a retirada do jogador, só tirou quando ele realmente lesionou, e o desgaste físico que estava notório ali no Taliari e em outros jogadores, fez com que essa sobrecarga fosse refletida na escalação contra o Cruzeiro. A verdade é que o campo foi bem criticado, também não gostei da postura do Arthur Jorge, ele com certeza jogou em estádios piores lá em Portugal, com certeza ele deve ter enfrentado times ruins lá em Portugal, porque de fato tem campos sintéticos, tem campos ruins também em qualquer lugar do mundo, mas agora a fazer a TCA crítica antes e durante e no pós-jogo foi demasiado. Fazer um apontamento, acolá, tudo bem, é a opinião dele, quem sou eu aqui para criticá-la, mas eu não gostaria que eu fosse lá no país dele, como eu estive lá, ficar criticando na imprensa e falando que lá iria apenas competir, falando que o campo está horrível, cheirando mal, enfim, igual ele falou que o campo do Clube do Remo, aonde é o local de treinamento deles está. Não tô querendo que defenda, não. De fato, ele não precisava elogiar o campo, mas pelo menos falava, olha, o campo aqui precisa de uma retratação, a gente vai fazer o que dá, a gente não vai ter uma qualidade técnica apurada devido ao campo, tá um pouco irregular. Pronto, passava ali, estava feito. Mas enfim, a verdade é que o Clube do Remo não fez gol na terceira pior defesa do campeonato. O Clube do Remo não performou bem. Marcelo Rangel foi o mais lustro. Gabriel Poveda não teve legal. E pra mim, ele deixou o Léo Pico novamente no banco. Zé Ricardo foi muito abaixo no jogo. Marcelinho não teve aquela mesma empolgação, aquela mesma frescor de 3, 4 dias atrás. E também é normal, é natural. Outro jogo, outra pegada, o campo estava ruim. Enfim, ele não conseguiu performar bem. O time também não conseguiu ajudá-lo. Teve um gol anulado ali, o Pikachu realmente fez falta. Mas pra mim, a escalação demorou a encaixar, Zé Ricardo não estava numa tarde feliz, o time não conseguiu encaixar, a verdade é essa. O Cruzeiro
também não foi lá aquela sumidade. O Cruzeiro competiu, o Cruzeiro combateu, o Cruzeiro deu espaço, deu uma falsa ilusão pro Clube do Remo tocar a bola, mas nas transições era rápido. O Arroio, um jogador muito jovem, um jogador bom, um jogador que teve um destaque aqui em Goiânia contra o Goiás no meio de semana, fresco, jogador que aguenta as transições, e foi assim, né? Fez o gol. O Cruzeiro, de fato, teve esse volume de jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Clube do Remo iludiu o seu torcedor com muitas bolas alçadas. Eu vi demasiados chuveirinho, achando que isso ia resultar num bate-rebate. A verdade é que em nenhum momento conseguiu triangular, criar uma situação clara de motivação. A verdade é que me preocupa um time que tem 8 pontos em 39 disputados, um time que tem até a pausa da Copa com calendário complicado, Botafogo, Chapecoense, o CAP, o Palmeiras e São Paulo, e aí fica o Corinthians para o jogo final lá na hora que voltar da Copa. Tem que parar para essa Copa, pelo menos com 15 pontos. Agora a minha margem baixou, era 18, agora eu tô tentando por 15 para ver se é aceitável. Nos próximos 3 jogos, Botafogo, o CAP, a Chape tem que conseguir fazer 6, 7 pontos para pelo menos aproximar desses tais 15 pontos. Tô tirando Palmeiras e São Paulo, devido ao favoritismo, devido ao investimento, etc, tudo certo. Mas nesses 3 próximos jogos tem que somar 7 pontos. Por que 15, Danilo? Porque 15 foram os números que o clube do Grêmio e o clube do Santos viraram em 2024 e tiveram que fazer um segundo turno irreparável para conseguir manter-se dentro da elite do futebol brasileiro. O clube do Remo está numa situação complicada, está numa situação difícil, todo mundo sabe. É hora de se juntar, é hora do torcedor fechar, o torcedor que está ferido, o torcedor que vê no Léo Condé um treinador que com o Ceará, por exemplo, já tinha 18 pontos nessa rodada, agora tem 8 com o Clube do Remo. Ah, Danilo, ele chegou na 5ª rodada contra o Fluminense. Cara, mas a verdade é que ele tá demorando a tomar as decisões dentro de campo, a leitura dele tá sendo tardia, sabe, reclamou do elenco, agora ele tem um elenco vasto, ele faz as substituições demoradas, escala errado, Léo Pico pra mim não podia ficar no banco de novo. Enfim, são leituras que ele vai fazendo, demorou a pôr o Aleph Manga no banco, o Aleph Manga vinha 2, 3 jogos performando mal, não teve uma boa, poderia definir o jogo contra o Grêmio lá. Então assim, o Léo Condé parece que ele tá demorando, sabe? Parece que ele não tá com espírito e alma ali de viver mesmo aquele momento. Então assim, me preocupa de verdade. Eu tô triste com essa situação do Clube do Remo, 8 pontos, a Chapecoense tem o mesmo número de pontos com os 2 jogos a menos, sabe? Não é a hora aqui que eu tô defendendo mudança de comando técnico, mas eu tô defendendo uma melhoria do próprio do Léo Condé. Os times brasileiros não aceitam muito tempo treinador que não entrega resultado, e nesse momento o que o Clube do Remo precisa são resultados. Vencer dentro de casa tinha que ser algo assim que é intransponível, que você não abre mão. E de fato o Clube do Remo só tem uma vitória dentro de casa contra o Bahia, que era o melhor visitante. Aí ele me perde para Cruzeiro, me perde para Fluminense, empata com o Mirassol, empata com o Internacional, empata com o Vasco da Gama, sabe? O Vitória da Bahia, por exemplo, o Vitória pelo menos cai lá dentro e ele ganha. Bem ou mal, no Manuel Barradas ele consegue vencer. Tem que ser um terreno intransponível. Não abrir mão. Dentro de casa a gente mata. Caiu, a gente mata. A torcida fez a festa, sabe? Bonito, foguetório, as cores azul. O time ali era hora de abafar o Cruzeiro. O Cruzeiro, poxa, o Cruzeiro ainda tá instável na competição, sabe? Veio com o time mesclado. Abafa os caras lá. Amassa. Aguentei 30 minutos. Que saia, meu. Mas eu não tô vendo isso, eu tô sentido, sabe, com essa situação toda do Clube do Remo, sentido de verdade, porque eu vejo 8 pontos, eu vejo os caras lá de São Paulo metendo o pau, falando que já caiu, e aí eu tento bater, não, mas e se ele vencer, fizer 7 pontos, aí 15 pontos, foi o que o Santos e o Grêmio fez. Ah, mas o Santos é campeão da América, assim como o Grêmio. Cara, mas se eles conseguiram, por que o Clube do Remo não pode conseguir? E outra, a pausa da Copa vão ser aí dias primordiais, então é importante parar com no mínimo 15 pontos, para que o Léo Condé, o jogador, saia de casa motivado. Porque imagina, fecha lá com 11, 12 pontos, por exemplo, aí os mesmos números de 12 que o Atlético Goianiense em 2024 fechou na primeira fase, né, nos 19 jogos. O presidente dele, o Adson Batista, deu entrevista aqui lá em junho, julho, falando assim, ó, o campeonato já acabou, eu tenho que pensar na Série B de 2025. Ele falou. E como que o jogador sai de casa falando, amor, o presidente deu entrevista falando que nossa Série A já acabou, que agora é pensar na Série B. Aí como é que você sai motivado? Você já sai descrente, fala, pô, o presidente já sabe que você caiu, e o que eu vou correr pra ele lá? Então assim, para que o Clube do Remo não tenha esse mesmo Atlético Goianiense de 2024, ele consiga ter aí um segundo turno para competir ainda, porque tem muitos times limitados nessa Série A, os próprios Santos mesmo, não vejo o Santos ainda fungindo, tirando esse Santos da luta pelo rebaixamento, a própria Chapecoense, o Corinthians tá oscilando, você vê o Internacional que ganhou uma, perde duas, o Vasco da Gama que teve um ímpeto com o Renato, então assim, tá muito instável, o Atlético Paranaense tá performando bem, mas pode cair a qualquer momento também, então assim, é o momento de você pensar no propriamente assim, ó, até a pausa da Copa, nós vamos fechar e vamos fazer X pontos, para depois, durante a Copa, a gente melhorar, evoluir tecnicamente,
tecnicamente, evolui taticamente, evolui fisicamente, fazer uma evolução de fato, mas que sai de casa com possibilidades ainda de competir nessa Série A. Agora, se continuar desse jeito, virar abaixo de 12 pontos, eu vejo dificilmente o Clube do Remo vai ter forças suficientes mentais e também força suficiente do torcedor acreditar que é possível a permanência na Série A. E me dói bastante saber que 32 anos depois foi entregue nas mãos do professor que estava Osório, depois nas mãos do Léo Condé, e nenhum dos dois está assim, parecendo que está entendendo que de fato o que é 32 anos de espera, sabe? Ah, Danilo, mas a Série A você pega Cruzeiro, você pega Fluminense, você pega Bahia. Cara, teve jogos que o Clube do Remo performou bem, meu, contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo top, aí com 5 minutos do segundo tempo entra e toma aquele gol. O Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, na Arena MRV, virou o jogo 3-2, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Pra quê? Vai cruzar a bola na área. Segura. Contra o Grêmio, meu, jogando bem, pênalti, gol perdido debaixo das traves. Poxa, faz o gol ali, segura a casinha. Ah, Danilo, é pontinha de sorte que falta. Meu, pontinha, Série A não aceita não aceita essas N oportunidades que você vai tendo e vai desperdiçando. Aí depois você recebe o Fluminense, em casa uma derrota, beleza, tal, mas dava pra competir melhor. Mirassol, meu, ganhando o jogo, deixa empatar 2-2, não pode. O Internacional foi aí com um time ruim, limitado, empatar 1-1 e achar que tá bom. Tem que parar com isso, essa zona cômoda, zona de conforto, achar que o empate tá tudo bom. O torcedor tá acostumado a vencer, fez uma Série B sofrido, uma Série B massa, uma Série B legal, cara, pra tá pisando a prateleira de cima, e agora os jogadores que estão aí não estão valorizando, meu. Poxa, sabe, eu fico assim triste. Aí eu vi uma postagem do Panagiottis, lá o grego, numa piscina com café, sabe, uma falta de respeito com o torcedor, com seus próprios colegas que foram derrotados, sabe, eu vejo o Tassano lá mandando dedo pra torcida. Poxa, cara, e mandar dedo pra torcida, sendo que você vai embora daqui um dia, 2, 3, sei lá quando você vai, e nem deixa o seu nome marcado na história do clube, e eles vão ficar lá sofrendo, eles vão pagar ingresso, eles vão sair de casa, eles vão deixar filho em casa, mulher pra ir lá ver você e você mandar dedo pro cara, meu. Poxa, que falta de respeito, sabe? Eu fico indignado. E eu também fui vaiado, já tive torcedor pressionando, tive torcedor na porta do meu carro lá em Portugal, mas hora nenhuma eu maltratava com respeito, eu descia, olhava nos olhos, falava, cara, tá difícil pra caramba, meu, me ajuda a gente, tá foda, tá difícil, a bola não entra, a gente toca, não vai, mas pedir ajuda. Agora, se for contrapor a eles, aí fica pior. Então, assim, foi um desabafo, foi um vídeo, porque não tá fácil, mas ainda tem que continuar acreditando. Vamos mentalizar essa meta aí de no mínimo 15 pontos nos próximos 3 jogos. Botafogo, Chape, o Cap, é possivelmente fazer 7 pontos para que a gente consiga, no mínimo, e descartar aí Palmeiras e São Paulo. Eu tô descartando, tá? Fazer 15 pontos aí no mínimo nessas rodadas, porque aí depois a gente vai pensar em Palmeiras e São Paulo se a gente pode chegar nesses 18, que foi o que o Vitória virou no ano de 2025 e conseguiu a permanência. Fechou? Fiquem com Deus, forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa o like, curta aí, porque eu sou o goiano mais nortenho que tem aqui no estado de Goiás e fico feliz de poder comunicar com vocês no nosso canal. Beijo grande, tchau. Ah, e vai ter live, viu? Vai ter live essa semana, vamos fazer uma live bem legal, conto com vocês, conto com carinho de compartilhar a live aí também, vou falar de Série A, Série B, então pós-rodada vai ser bem legal. E claro, quero ouvir perguntas, contar um pouco da minha história, é legal esse bate-papo entre nós aí. Fique com Deus, beijo grande, tchau.